Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos, meus queridos Clube de Mesa Radiônica, a gente acabou de se falar, mas tenho certeza que essa mesa, assim como no último mês, vai conectar outras pessoas e outros corações. Eu preciso também deixar alinhado para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui eu tenho o nome das pessoas que participam desse movimento, que é o Clube de Mesa Radiônica Delis. É um movimento que acontece uma vez por mês, onde a gente trabalha assuntos fixos, já pré-determinado, para todas as pessoas que se conectaram com o movimento que esse trabalho traria. Tem gente que está aqui desde o clube do ano passado, mas todos os meses, assim como esse, a gente tem novos entrantes. Então, as boas-vindas do nosso coração para o coração de vocês. Amores, aqui eu trouxe, além do testemunho, eu trouxe aqui 3 pedrinhas. Por quê? Porque esse mês nós vamos trabalhar a conexão com o propósito de alma. E essa conexão com o propósito de alma, ela vem se manifestando pela experiência clínica em alguns momentos na vida da pessoa. Por exemplo, assim, eu devo ou não ser mãe? Eu quero ou não? Eu gosto ou não? Eu devo ou não trocar de área? Eu me desconectei da minha profissão. Mas o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Eu estou no relacionamento correto? Eu me realizo, a minha vida está certa, porque esses sentimentos que ainda me aprisionam, me deixam triste, eu fiz a minha transição profissional e não está fluindo, será que não é o correto para o meu propósito de alma? Ou seja, assim, essas dúvidas, gente, elas chegam de variadas formas e em várias situações e em vários momentos da nossa vida. Não é só uma vez, não. Por quê? Às vezes, gente, a gente alcançou a nossa meta, né? Nossa meta de vida. Aquele movimento que a gente desejaria. Por exemplo, assim, vou usar um assunto bem simples, né? Que é a compra de alguma coisa. Por exemplo, você queria comprar, sei lá, uma bicicleta, um carro, um cavalo, uma caneta, uma casa. Sei lá, o que você queria comprar. E aí, imagina se isso for a sua única meta de vida. O dia que você compra isso, se você não definir uma nova meta para você, você começa a cair, porque a gente é feito de energia, a gente não fica numa linear. E essa energia fica variando o tempo todo. Então, quando você bate uma meta, você para e agradece. Conversamos isso agora no clube. Depois, você precisa definir uma nova meta. Para que a sua energia te leve para frente, porque senão corre o risco de a gente cair, da gente voltar, da gente regredir, tá? Então, percebe que essa conexão com o propósito de alma, ela pode estar presente em vários momentos da nossa vida. Na mesa do mês passado, que nós trabalhamos a manifestação consciente, eu percebi muitas catarses dentro do pessoal que estava aqui. E essas catarses não são só sofrimentos não, tá, gente? Quando a gente fala catarse. Mas às vezes a gente percebe que algumas coisas acontecem nos dando um susto, né? Assim, sei lá, eu perceber que estou empregado e eu preciso fazer o meu movimento. Eu fiz o meu movimento, eu percebo que a resposta, o retorno não é tão rápido. Eu tive uma resposta jurídica sobre um processo de longa data e quando eu olho para esse processo, eu lembro de muitas coisas que eu vivi na época, sabe? O meu A pessoa que está comigo, a minha alma gêmea, ela tem que fazer escolhas onde, para estar comigo, tem que abrir mão de pessoas que até então eram importantes para ela. E aí, como será isso? Ou seja, várias coisas foram acontecendo, gente. O quanto eu estou olhando para frente e o quanto eu estou olhando para trás, porque eu estava romantizando uma situação de onde a energia me tirou. Só porque eu decidi mudar de um lugar. Então, muitas coisas realmente aconteceram esse mês. E vão acontecer, porque a gente não fecha uma porta e abre outra, né? Não, nem as fases da lua são assim, gente. Vocês já pararam para perceber? Né? Uma noite qualquer está tudo escuro. Depois, de repente, na noite seguinte, começa a dar uma linha. E aí ela vai mudando de tamanho, até ela ficar grandona, cheia. A gente começou da minguante, vai até cheia. E de repente, no dia seguinte, ela não vai lá e fala, apagou. Não! Ela vai lá e começa aquela coisa grande diminuir.
diminuindo. E se a gente prestar atenção, o nosso emocional vai seguindo o mesmo ritmo, tá? E ela vai diminuindo até ficar escuro de novo. Então, assim são os movimentos, né? Dificilmente a gente vai ter a clareza, às vezes vem de um jeito que parece que foi daquele dia. Mas depois a gente olha para aquela situação e fala, mas aquele dia aconteceu isso. Mas se eu tiver... Ah, tá. Lembra do ó? E se? Ah, tá. É isso para a vida toda. Então, realmente aqui é um momento que eu senti de a gente curar as coisas que ainda puderem existir, se apresentar. Tem gente que está em movimentos fortes. E também como a gente vai trabalhar a propósito de alma, nossa intuição, nosso terceiro olho, a nossa habilidade de ver as coisas como elas realmente é extremamente importante. Então, entre o que eu sinto e o que eu penso, tudo tem que estar muito alinhado, porque senão dá um grande abismo. E aí eu acho que eu estou no caminho certo, mas a frequência está no negativo, tá bom? Todas as orientações desse mês já foram passadas lá no clube. Se você ficar curioso, pode perguntar, a gente esclarece para vocês, mas realmente a orientação ela somente passada para quem está aqui participando para fazer todo um sentido, o propósito inicial do nosso trabalho. Gente, eu sempre inicio a mesa falando, não, dessa vez eu só vou fazer a mesa, dessa vez eu só vou fazer a mesa, sem palestrar. Mas aí eu entro aqui, gente, eu não sei o que acontece, juro para vocês, mentira que eu sei. Mas eu não sei o que acontece, gente, eu saio palestrando no início, mas então agora a gente dá início ao nosso trabalho de mesa. Lembrando que a mesa é direcionada para as pessoas que estão aqui dentro desse decágono, dentro desse lugar onde a gente deixa os testemunhos, tá? Mas todas as pessoas que se achegarem, sejam muito bem-vindos, podem assistir com muita amorosidade, se fizer sentido, se cair no coração, se achar que é o momento, se já passou o medo, né, de viver o processo, será muito bem-vindo. A gente convida vocês a estar conosco no próximo mês. Eu sou ativar a minha energia lisiane, a minha divina presença na mesa agora. Eu sou ativar a energia dos membros do Clube de Mesa Radiônica na mesa agora. Conectados, a gente pede autorização. Mesa, é divino realizar esse trabalho neste momento, apresentando como propósito a vida dos membros do Clube de Mesa Radiônica. É divino apresentar como propósito a conexão dos membros com o propósito de alma. É divino interferir de forma positiva para que esse propósito seja colocado em ordem divina. Tudo autorizado, inicia-se a mesa. Código 21. Código 21. Gente, é interessante que eu ia falar uma coisa para vocês e aí eu mesmo conversando, tá? Aqui comigo mesmo. Enquanto eu estou fazendo isso, estou acessando umas informações, discuto comigo mesmo o que eu vou falar e tal. E aí eu discuti comigo mesmo e decidimos juntas, eu e eu, de não falar. Aí a primeira ferramenta que vem, gente, vem fazer o quê? Código 21, que me obriga a falar o que eu queria falar e discutir comigo mesmo e decidimos não falar. Meus amores, o que é o Código 21? O Código 21, ele faz a abertura de 21 portais da nossa existência e aí ele faz um mapeamento, observando e encontrando o que tem distorcido, né? Faz a correção energética e fecha, sela e protege esses portais. O que eu queria falar com vocês é, cuidado que vocês podem observar mexidas em assuntos profundos de coisas que a gente tinha como certo, dogmas, cultura, religião, informações diversas. Eu não quero ficar abrindo muito para não criar uma polêmica aqui, né? Por exemplo, futebol, política, isso é uma margem tão que eu não quero entrar nisso, porque o meu foco é o quê? Entenda que estruturas antigas que a gente tinha como certo, como absoluto,
você pode perceber que você pode começar a movimentar um ponto de vista. Por quê? Porque essa ferramenta ela me confirma a sensação, a canalização que eu tinha tido. Porque aquilo que e às vezes, gente, aquilo que você tinha desconectado, você fala, não, isso não é para mim, isso não é verdade, começa a voltar para o seu campo, sabe? Por exemplo, assim, um estilo de música. Imagina assim, você gosta muito de ópera. E aí depois, nesses movimentos da sua vida, você falou, meu Deus, a frequência de ópera está atrapalhando a minha vida, não quero mais. Agora eu quero só ouvir mantras, sabe? Mantras de Lakshmi, mantras de tudo, ou sei lá, pontos de qualquer coisa e tal. Beleza. De repente, num dia qualquer, você amanhece e fala, que vontade de ouvir ópera. Reconectar com alguma coisa que talvez você possa ter deixado para trás. Então, você está vendo que não é só mudar uma única coisa, isso pode refletir em várias áreas da nossa vida. Por quê? A gente está falando de 21 portais. Então, é como se a nossa estrutura fosse ser realmente mexida, e falo isso com muito zelo, porque quem está aqui entende muito bem o que isso significa. Lembrando que, Alice, mas a catarse é algo ruim. Lembra sempre, meus amores, o pessoal da comunidade já sabe, mas quando eu tenho um propósito definido, uma meta definida, e ela é genuína e vale a pena, e eu fiz uma escolha com o coração, o processo ele vale a pena. Então, se você acha que o processo ele não vale a pena, porque a sua meta, o seu propósito, ele não é tão importante. E aí, o dia que eu te contei isso pela primeira vez, eu te disse, se o seu filho, se o seu propósito, a sua meta for recuperação da saúde do seu filho, que talvez está num leito de hospital, você passa por catarse aqui, um moinho que você nem vai sentir. Por quê? Porque essa cura vale a pena. Então, por isso que eu falo, tenha metas definidas, processos definidos, mas que vale a pena. Porque senão qualquer vento te tira, tá? Então, às vezes, a pessoa não está procrastinando na vida. A pessoa não está com TDAH. A pessoa, ela pode precisar rever as metas, os propósitos, tá? Não estou dizendo que uma outra coisa não exista, tá, gente? Foca aqui no meu contexto. Não vamos viajar na maionese, não. Volta todo mundo para cá, tá? TDAH existe, tá? Procrastinação também existe. Meu alerta é, vamos definir se a meta está bem clara, está bem, me dá força, eu quero muito, tá? Por quê? Porque senão, no meio do processo, eu posso não mudar de ideia, tá? Lembra que eu falei na primeira mesa que tinha algumas metas do ano passado que eu não cumpri e nem trouxe para esse ano porque elas deixaram de ser importantes? Eu aguentaria um moinho? Não aguentaria. Então, aqui, meus amores, vão ser abertos alguns portais da nossa existência, teremos as correções e teremos também depois a proteção disso tudo, tá? Para não ficar aí vulnerável às energias que estão se movimentando. Inclusive, meus amores, energias muito fortes, né? A gente não tem nenhuma novidade, eu alertei a gente disso lá no início do ano, porque todo mundo, algumas pessoas poderiam achar que por o ano de 2026 ser o ano 1, ele seria fofo, seria de início, seria de tudo novo, vida nova, né? E a gente esquece que o ano 1 ele vem depois de um ano 9, que é ano de fechamento, de tudo. E lembra que eu falei no início da mesa que a gente não fecha uma porta e abre outra, a gente vai pegando os movimentos de saída. E isso no nível planetário, mundial, diz muito, tá? Então tem coisas e movimentos acontecendo que eu não quero trazer para cá essa egrégora, mas que a gente co-participa, que às vezes pode interferir no nosso campo. Então essa sabedoria também dessa ferramenta de fechar o nosso campo e nos proteger, tá bem? Eu sou o Ativar, o código 21 para o Clube de Mesa Radiônica. Para limpar e proteger todos os nossos registros, que seja feito melhor e cumpra a sua função.
mesa floral. Floral de Bach, floral de Saint-Germain, floral Joel Aleixo, floral de Bach, floral de Saint-Germain, floral Joel Aleixo. Conectando, floral de Joel Aleixo mostra 4, 6, 46. 46. Joel Aleixo, 46. Floral Joel Aleixo. Conectando, mostra 4, 2, 42. Confirma. Floral Joel Aleixo. Conectando, mostra 8, 6, 86. Floral Joel Aleixo. Acabou. 3 florais do sistema de Joel Aleixo saindo na mesa desse mês. Lembrando, amores, vou falar para vocês qual é a planta, mas não preciso mandar manipular. Tudo o que sai na mesa é enviado pela mesa. Mas eu gosto de trazer a clareza para quê? Para a gente saber onde no nosso campo vai mexer. O que no nosso campo vai mexer, tá bom? Então, 46, que foi o primeiro, gente, ele é a lamanda, tá? Expande as forças da personalidade e do corpo, a mente concreta e os instintos destas áreas, indicado para quem precisa despertar ousadia, aos que estão mudando ou querendo mudar o rumo da vida e precisam de coragem. Ô, gente, vocês precisarem que eu explique esse floral, me chama no privado. Vou zoar vocês. Porque mais perfeito do que para essa mesa de hoje, impossível, né? Então, a ousadia ali sendo mexida, a coragem, a clareza, o discernimento, tá bom? Então, aqui a gente está falando de pessoas que realmente têm medo do arriscar-se, tá? Que em alguns momentos pode sentir que te protege, mas entenda que se você estiver bem orientado, tá? Então aqui, a única coisa que eu vou orientar como sendo uma taurina, elemento terra, 7 pontos no meu mapa de elemento terra, ou seja, pé no chão, segurança, transição segura. Então aqui, o que eu vou dizer? Não esteja sozinho no processo, né? Então se for, por exemplo, uma transição profissional, tenha uma orientação. Se for uma questão de qualquer coisa, tenha uma orientação. Por quê, gente? Porque quando a gente está ali dentro, a gente acessa essas energias, nosso Wi-Fi ligado, lembra? Nosso Wi-Fi ligado, a gente acessa um tanto de possibilidades. Então, para a gente não estar bem orientado, alguém que traga sempre a gente ali para um momento presente, para segurança, para um outro ponto de vista. Então, não tenha medo de gerar os movimentos. Tenha receio de estar sozinho, porque você sabe que o seu Wi-Fi vai estar ligado a partir do momento que você decide. E aí você pode acessar sinais de internet que são confiáveis ou não. Então, tenha sempre o seu porto seguro. Não faça os seus movimentos sozinhos. Então, ao invés de deixar de movimentar-se, deixe de movimentar-se sozinho. Esteja bem orientado, tá? 42 é lanterninha, sininho japonês. Combate a estafa mental, fortalece o cérebro e ativa o fluxo de energia nas glândulas no interior da cabeça. Indicado para as pessoas que estão com estafa mental, proveniente ou de estudo, pesquisa, trabalhos, processos, né, de resoluções, e que não podem parar essa atividade. As que estão precisando transformar suas inspirações em projetos palpáveis. Meu Deus, como complementa o anterior. Gente, Deus não erra e a mesa não mente, né? Minha nossa!
Gente, eu acho que não preciso falar nada, mas é tão gostoso ver a confirmação do negócio todo, gente. Porque lembra que eu falei dessa pedra que eu estava trazendo, que senti de colocar aqui? Para quem já está aqui há mais tempo, sabe que não é sempre que tem uma pedra aqui. E o quanto eu falei que isso daqui precisaria estar alinhado, que a gente trabalharia muito o sexto chakra durante esse mês, esse período dessa mesa, porque realmente vai mexer com coisas daqui de dentro, confirma também o Código 21, sabe? Vai mexer com, com portais, com consciência, com convicções, com ideias, com movimentos, vai mexer, meus amores. Então, é realmente um complemento da mesa da mês anterior, sabe? Assim, que era manifestação consciente, e agora a gente entra assim aí com essa conexão com um propósito de alma. Então, é muito orar e vigiar, gente. Não é viver esse processo de qualquer jeito, tá? E terceiro e último, Quaresmeira. Ativa a sensibilidade mediúnica e protege os canais de sensibilidade espiritual. Indicado para médiuns, pessoas sensíveis, sensitivos, que precisam proteger sua sensibilidade. Combate a incapacidade que algumas pessoas têm de não conseguir relaxar em meditação. Gente, como é comum para as pessoas que chegam para mim, inicialmente no processo, falar: eu já tentei, mas eu não consigo meditar, sabe? Como esse floral também confirma o que a gente falou do sinal do Wi-Fi, né? A proteção, a orientação de não estar só, como esses florais se conversaram, meus amores, e como, e aí é com cada um, gente, porque olha o que eu vejo de vocês, eu falo que me arrepio, eu ainda me arrepio com os feedbacks de vocês e como o campo de vocês é trabalhado, sente a presença. Então, realmente, como esse mês ele vai trabalhar esses movimentos, tá? Dessa forma, conexão com o meu propósito divino, mas a proteção, mexer em convicções, proteger por causa do Wi-Fi, da sensibilidade, da mediunidade. Então, assim, vai ser um mês lindo, tá? Até porque a gente tem no dia 20 de março o início do novo ano astrológico. Então, pensa, vai ser uma linear, gente? Não, mas vai ser lindo. Lindo porque a gente está nele. Lindo porque o meu processo ele só está começando. Lindo porque tem processos que já estão finalizando. Lindo porque tem processos que eu percebo que eu já estou na metade. Lindo, tá? Lindo. Segura na mão de Deus e vai. Vamos segurar um na mão do outro e vamos, tá? Inclusive, gente, pessoal daqui que recebeu uma orientação para vocês fazerem durante o mês, lembra? Se vocês quiserem fazer dentro de vocês mesmos ali, para a gente se entender, pode valer, tá? O pessoal que está aqui vai entender. Gente, isso me veio agora, muito legal. Segura um na mão do outro e vamos. Mas não tem como não ser lindo depois disso tudo, a menos que você não estivesse preparado. Então, provavelmente, você também não está aqui. Não estou dizendo que as pessoas que estão aqui sejam melhores, tá? É porque as pessoas que estão aqui já entendem o que é isso daqui, sabe? Que é o quê? Processo diário, processo semanal e processo mensal que a gente vive porque a gente já entendeu que a gente tem propósito de alma. Eu sou ativar a frequência dos florais Joel Aleixo 46, 42 e 86 para os membros do Clube de Mesa Radiônica Delis, que seja feito melhor e cumpra a sua função. Está feito. Amores, para quem está aqui assistindo pela primeira vez e tem dúvida de como isso tudo funciona, esses movimentos do pêndulo, tá? A gente vai deixar aqui abaixo o link explicando o que é a mesa, tá? Então, se você desejar, pode assistir antes de entrar no clube, para que o seu coração entre com certeza e não com dúvida, tá bem? Sétimo raio. Sétimo raio de Saint Germain. Sétimo raio
Transmutação divina. Eu sou ativar o 7º raio, chama Violeta, para os membros do Clube de Mesa Radiônica, acionando a frequência da transmutação divina, trazendo misericórdia, purificação, perdão, liberdade, o poder da invocação divina, oportunidade, compaixão, ritmo e justiça. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Nossa, gente, eu acolho esse raio na minha vida e nos meus processos hoje. Parece que ele chega me abraçando, me abraçando. Que lindo, gente. Salto quântico futuro, conectando o tempo, mostra 3, 2, 32. 32 minutos, horas, dias, semanas, meses. 32 meses. Salto quântico futuro de 32 meses. Aqui é o 7º raio. Amores, o que é um salto quântico? Eu expliquei para o pessoal do clube no vídeo anterior, que às vezes fica um pouquinho repetitivo, mas porque, graças a Deus, todo mês nós temos pessoas novas. Então, tudo aquilo que eu preciso ouvir de novo, é porque eu preciso realmente ouvir de novo, entender de novo, porque às vezes eu escuto de um jeito diferente e aí eu recebo uma informação que eu ainda não tinha conseguido captar. E as pessoas novas conseguem ter a clareza do que é cada ferramenta, tá? Então, o que for repetitivo para nós é porque eu, Liz, preciso ouvir. Você, Lohane, precisa ouvir. Você, Wester, você, Fran, você, Pri, ou seja, todo mundo que está aqui. Então, vamos ouvir de novo, gente. O que é salto quântico futuro? Existe uma consciência. O que é uma consciência? Consciência em onda, ela é uma ideia. Sabe assim? Uma ideia. Uma meta, uma ideia. Né? Um projeto, uma ideia. Ou seja, em onda, você não consegue pegar, mas é uma ideia. Uma consciência em partícula, você consegue pegar. Então, o pêndulo é uma consciência. A pedra é outra consciência. A caneta é outra consciência. Então, existem consciências que são em ondas e consciências que são em partículas. Beleza. Existe uma consciência, que eu não sei se é em onda ou se é em partícula, que você, membro, levaria 32 meses, quase uma gestação, né, gente? 32 meses para acessar, para receber. Então, isso pode ser uma história, uma informação, uma resposta, pode ser um presente, pode ser um dinheiro, pode ser uma herança, pode ser qualquer coisa. Então, existe uma consciência que você levaria 32 meses. Para colocar em ordem divina o propósito da mesa, que é conexão com o propósito de alma, essa consciência precisa ser adiantada para um tempo menor. Liz, que tempo é esse? Eu não sei. Foca no seu propósito. Foca no seu processo. Por quê? Porque quando isso acontece, gente, eu falo isso com uma segurança de alma, a pessoa olha para aquilo e ela não consegue deixar de ver Deus. Sabe assim, aquela coisa que a gente chama de milagre? Humanamente seria impossível. Como assim? Aquela brincadeira que eu falo, gente, eu devia estar com a frequência lá em cima para eu atrair um negócio desse, porque é um negócio grande, né? Então, realmente tem algo que vai chegar no seu campo, uma consciência em onda ou em partícula, que você levaria, está interligado com o seu propósito de alma, que você levaria 32 meses, e sendo adiantado. A espiritualidade, a energia, seja o que for que você acredita, vai adiantar em um prazo menor, que eu não sei. Então, eu não sei se é onda, eu não sei o prazo, eu não sei se é a partícula, tá? Foca no processo. Então, proteger olhar, proteger campo, foca no processo. Por quê? No dia que você receber, você vai olhar para aquilo e vai lembrar da Lise dizendo: eu olho isso e vejo Deus.
tá? Eu sou ativar um salto quântico futuro no tempo de 32 meses na vida dos membros do clube, trazendo para o agora toda a consciência necessária, que seja feito o melhor e cumpra a sua função. Mesa. Desmaterializar, não materializar. Materializar, sim. Amores, materializar. Vamos lá agora, ó. Foco nisso que eu vou falar. Por quê, meus amores? Porque existe alguma coisa que você quer muito, que já está no seu campo e você não está usando ainda. Sabe, assim, exemplo que eu gosto sempre de dar é o quê? Pense numa audiência, uma sessão jurídica lá, uma audiência. Eu não vou entender muito, mas eu vou tentar dar o exemplo. Então, imagina que tem um juiz, que tem um advogado de um lado, que é de defesa, o advogado da outra parte lá, que acho que é a acusação. Tem as duas partes aqui interessadas, né? Gente, todo mundo pode ter ali as suas provas e tal, pererê, parará, e ficar muito óbvio, mas quem é que dá a resposta final? Então, se o juiz ele não der essa resposta, fica pendente ali, procrastinando, né? Jogando para frente e vai outro recurso e tal, até que dá a resposta. Então, o que precisa? É bater aquele martelinho, né? Oxe, é bater aquele martelinho lá, tá? Então, aqui está dizendo que existe alguma coisa que é muito óbvio, que já está pronto no seu campo, mas que você não está usando porque não foi materializado por causa desse tanto de coisa que a gente está vendo aqui, de ferramentas, que a gente chama de ferramentas, né? Então, por causa disso, desse monte de energia rodeando ali você e que vão ser movimentadas, não materializou. Então, inclusive, tem alguma coisa que vai chegar para você que pode ser em junção com o salto quântico ou não. Você fala, oxe, mas tão rápido. Falou em 32 meses, eu estava esperando 20 meses, já aconteceu? Não, é porque na verdade já estava pronto mesmo, sabe assim? Sem romantizar, já estava. Só que esse monte de energia não deixava você usar. E aí vai materializar algo na sua vida. Ó, sem susto, hein? Vai materializar. Ai, gente, que lindo. Também, né, clube? Que lindo, né? Pelo amor de Deus. Quero movimentos mesmo. E olha, a gente conversou lá no nosso grupo antes da mesa, quantas coisas materializaram esse mês, né? E é interessante, gente, como os movimentos acontecem com movimentos, acompanhar de movimento, acompanhar de catarse, de gente de cama, e todo mundo entendendo o processo, ninguém sofre e se coloca no lugar de vítima. Espera a catarse passar e vai para cima de novo, olhando para frente. É disso que eu gosto, gente. Eu sou ativar a materialização de qualquer forma e energia bem qualificada no campo dos membros do Clube de Mesa Radiônica. Que seja feito melhor e cumpra a sua função. Ativar a entrega. Amores, para esse mês, para o nosso propósito, para a nossa mesa, todos os movimentos, todas as ferramentas, tudo aquilo que, juntando toda a nossa egrégora, as nossas energias dos participantes, precisava, foi ativado, foi colocado à disposição. A partir de agora é vivermos o nosso processo. E um último alerta que eu quero dar é, pegando também o gancho do mês passado, que é manifestação consciente, para o nosso propósito, que é agora a conexão com o propósito de alma. Gente, observem muito o momento presente. Observe o quanto você, no seu dia a dia, você também vai mudando, sabe, assim? E eu falo de coisas que pode parecer, você pode passar sem ver, sabe, assim? Você, por exemplo, antes, alguém tivesse um comportamento, você poderia criticar, e agora, o seu novo eu, ele faz, não só não critica, como ele vê aquele movimento como um bem, um cuidado do outro com você.
aquilo que você achava que era muito ruim, você perceber, por exemplo, nossa, o universo mostra, esse movimento mostra que uma pessoa vai distanciar. Antes você ia chorar, espernear, sofrer, viver todo o drama de uma traição, de o quanto eu ajudei, e agora você olha para aquilo e fala, olha, a pessoa já cumpriu o que ela veio cumprir na minha vida e ela já está indo, sem o vitimismo, sem contar para as 15 pessoas, vocês vão entender, né, gente, as 15 pessoas, sem contar para as 15 pessoas. Então, eu quero que vocês tenham atenção de como você está diferente com relação às suas próprias reações nas coisas normais do dia a dia, para que você também lembre-se de se abraçar dentro do seu processo. E para vocês, amores, parabéns. Parabéns. Ninguém pediu para sair? Parabéns. Parabéns pelos resultados, mas parabéns pela forma com que vocês estão vivendo esse processo. É lindo, e eu sei que vai ser egóico, mas eu tenho tanto orgulho de vocês que eu realmente vejo vocês vivendo o processo. Vamos então fazer a entrega do nosso trabalho. Eu sou ativar a entrega deste trabalho colocando em ordem divina a vida dos membros. A entrega deste trabalho, colocando em ordem divina a vida dos membros do Clube de Mesa Radiônica, deles, que seja feito melhor e cumpra a sua função. Amores, eu me embolei no fechamento aqui porque eu fui interrompida. Meus amores, tem alguma coisa envolvendo uma cura, uma libertação, alguma limpeza, eu não vou saber com clareza, tá? Mas envolvendo aqui cabelo, tá? Eu não sei se foi algum trabalho, eu não sei se tem alguma decepção, eu não sei se tem alguma preocupação envolvendo cabeça, cabelo, tá? Mas na hora que eu fui fechar, eu recebi essa orientação de que está sendo feito algo com relação a isso para alguma pessoa, e eu não ia falar para não parecer essa profecia de cura, mas quando eu decidi não falar, o comando saiu totalmente da minha mente, não consegui realizar o comando, eu vou voltar nele para fazer, mas então eu não vou ficar brigando com espiritualidade, então está entregue o recado. Tem alguma coisa aqui que a espiritualidade está fazendo com relação a cabelo, tá? Não sei o que é, mas a recado está dado. Eu sou ativar a entrega deste trabalho, colocando em ordem divina a vida dos membros do Clube de Mesa Radiônica, que seja feito melhor e cumpra a sua função. Eu sou ativar a desconexão da energia dos membros do Clube de Mesa Radiônica da mesa agora. Eu sou ativar a desconexão da minha energia liziana, da minha divina presença da mesa agora. Desconectados. Meus amores, eu não sei se vocês vão observar uma sutil modificação no cenário. Percebam que esse finalzinho eu não estou de microfone. Sim, a gente fez uma edição no vídeo e eu acho que vai ser a única edição que vai ter. Por quê? Assim que eu trouxe à tona a libertação que teve do cabelo, o meu celular simplesmente desligou. E para quem já está aqui comigo, já acompanhou umas coisas, realmente não vai ficar espantado. Mas o quanto a energia realmente se move. E a gente precisou finalizar o vídeo com outro aparelho ao qual o microfone não ligava, não se conectava. Então, por isso que usava um determinado aparelho. Então,
A gente não vai terminar, a gente vai finalizar depois lá, fazer as transmissões que precisam, mas a gente finalizou sem o microfone. Então esse finalzinho, a qualidade do som provavelmente vai ficar pior, mas eu trouxe a clareza de que realmente a gente, quando fala das proteções, quando fala das coisas que saíram da mesa, não é uma energia de brincadeira. Eu não quero aqui que ninguém fique com medo, até porque todo esse trabalho está muito protegido e amparado. Mas o que eu quero dizer é que estamos em meio a um trabalho que realmente é real. Ele transforma e ele existe. Então aqui eu vou deixar uma orientação para todo mundo, não só para o clube, porque depois a gente vai encaminhar tudo que precisa para você ir lá para o pós-mesa. Mas aqui, durante esse período, principalmente dos próximos 21 dias, que vocês perceberem coisas semelhantes acontecendo, vocês coloquem um mantra de Lô vai me lembrar e a gente não vai editar. Om Ganga Pataye Namaha. Né? Ela é o mantra de Ganesha, não é? Então é isso, meus amores. Ganesha, tá? Ganesha, o mantra de Ganesha, quando vocês sentirem. Ou alguma outra música de frequência boa, de confiança de vocês, tá bem? Pessoal da mesa, a gente vai passar as orientações todas lá para vocês. Não se preocupem e a gente tá junto durante todo o novo ciclo. Eu finalizo de um jeitinho muito diferente. Agradeço, claro, a presença de vocês do clube, a presença de você que está aqui só nos acompanhando, nos assistindo, mantendo essa nossa conexão, mostrando pra gente que a sua energia está conectada com a nossa. Mas eu finalizo com a presença da proteção, a invocação da proteção. São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim. São Miguel, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui.